noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Senhor, que coisa boa estarmos na casa do nosso Deus, né? A igreja está bonita. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. É bom revê-los cada um, né? Os que estão por vir, que o Senhor esteja trazendo debaixo da proteção, do livramento do Senhor Jesus, né? Para juntos cultuarmos esse Deus maravilhoso e tremendo que é o nosso Deus, né? Nosso pastor não se encontra presente hoje, está em Eunápolis, na igreja Canaã, na conferência da família também. Mas nós vamos prosseguir louvando e exaltando. É digno de honra, de louvor e toda adoração. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção deste culto, que Ele venha falar conosco, né? Ouvir aqui neste momento, seja tão somente da vontade do nosso Deus e agradecer ao nosso Deus pela semana que tivemos e pela presença de cada um de nós aqui, né? Nós somos gratos a Ele, então vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, louvado, exaltado seja sempre o nome do Senhor, Pai. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és Deus poderoso, Deus que tem cuidado de nós, Senhor, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Agradecer por esse dia, agradecer pelas nossas vidas, pelo conduzir, Senhor, das nossas vidas neste dia, Pai. Agradecer pela oportunidade que está nos dando de estarmos reunidos na casa do Senhor e juntos prestarmos culto de louvor e adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração, Pai. Apresento cada família e cada lar representado aqui nas mãos do Senhor, Pai. Aqueles irmãos que estão por vir, que o Senhor traga debaixo da Tua proteção, dando livramento, Senhor, com os corações abertos, gratos ao Senhor, para juntos Te adorar, Pai querido. Abençoa, Senhor, o culto desta noite. Fala aos nossos corações através dos louvores. Abençoa cada levita que está aqui à Tua frente, ó Pai, da Tua casa, Senhor, para prestar culto de louvor ao Senhor. Que o Senhor esteja recebendo cada louvor, Senhor Deus, como adoração, Senhor Jesus, a Ti, Pai. A Tua palavra, Senhor, que o Senhor também esteja instruindo, que o Teu servo queira, Senhor, nos transmitir a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Que o Senhor prepare o coração dele, abençoe a sua vida grandemente, que ele venha falar, Senhor, somente do Senhor, Pai. Não só hoje, Pai, mas sempre em nossos corações, Pai. Perdoa as nossas falhas, retira de nós aquilo que não Te agrada, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos aqui de coração aberto para cultuarmos ao Senhor nesta noite. Abençoa os ouvintes que estão na rede social, que o Senhor possa estar abençoando grandemente suas vidas, ó Pai, abençoando grandemente a vida de cada um, Pai. Eles também possam estar mesmo em seus lares, mas ouvindo a Tua palavra, sentindo a Tua presença e estando também em espírito de louvor e adoração ao Senhor. Esteja com o nosso pastor Edilson ali em Eunápolis, abençoa a vida dele, a vida da Sol, que ele possa também ali pregar a Tua palavra, Senhor, aqueles irmãos que ali se encontram, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa ser transmitida, Senhor, através do Teu servo, para aqueles irmãos ali. Usa tão somente, Pai, o Teu servo de acordo à Tua vontade. Obrigada por tudo, nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo que tem feito e que dá de fazer em nossas vidas. Eu Te agradeço agora e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nos Salmos 96, de 1 ao 13. Vamos estar lendo neste momento. Este salmo é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai às nações a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são couvas vãs, mas o Senhor
fez o céu. Glória e majestade estão sobre a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Bendizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozijem a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com todo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Então este salmo é um convite e nos ensina sobre a grandeza e majestade de Deus, iniciada a adorar e louvar a Deus com alegria e gratidão, conhecendo a soberania sobre a criação e a prometida, e Ele promete a julgar o mundo com justiça, né? Então nós vamos adorar esse Deus, porque essa palavra está nos convidando a fazer isso, né? As nossas vidas, os nossos corações. Eu convido o Ministério de Louvor a estar louvando neste momento com o cântico Grande é o Senhor, porque Ele é grande em nossas vidas, né? E fez maravilhas em nosso meio, e por isso vamos exaltar.
cântico. Que segurança! Segurança que só vimos em Jesus, né? Só nele é a nossa segurança. Vamos louvar a este Deus tremendo.
depositadas no lar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças, meu Deus, nesta noite. Ó Deus, por tuas maravilhas, porque tu és o Deus das nossas vidas. Digno de adoração e louvor, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelas vidas que se colocaram aqui neste altar, pelas vidas que foram entregues, pelos corações gratos, Senhor. E também, meu Deus, pelo recurso financeiro que aqui foi depositado. Amém.
Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando mais e mais os seus filhos, para que eles possam, meu Deus, devolver a tua parte a ti, e que além disso, Pai, eles possam entender que o que é importante é o que não é visível, e que possam ofertar ainda mais para o teu reino, para que a tua palavra seja espalhada por toda a face da terra. Amém. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por cada família aqui representada também. E te agradeço pela oportunidade de estar aqui na minha igreja querida, a qual eu aceitei a Ti e te conheci. Muito obrigada, Deus. Nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Nós temos visitantes aqui nessa noite. Faz assim, por favor, quem nos visita? Glória a Deus. Temos lá atrás, né, um jovem por nome Vitor, né, que estava aqui conosco na quinta, né? Na sexta. Tem mais aqui também nos visitando, né? Vamos abençoá-los. A tia da Juliana também está conosco, não é mesmo? Sejam bem-vindos. Então vamos lá. A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, volte sempre, traga mais um, viu? E vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Alfa e Ômega. Fiel, soberano, Pai. Aleluia. Não
Senhor.
esposa Bruna, para estar falando aos nossos corações. E o Senhor vem para nos falar nesta noite. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela graça, pela tua misericórdia. Obrigado a Deus porque estamos aqui com o teu servo, o irmão Clécio, a tua serva, a irmã Bruna, e o teu servo, o irmão Vitor. Que tu estejas abençoando-os, Senhor, derramando sobre eles a unção do teu Santo Espírito, para que possamos, através dele, ouvir a tua palavra e colocar em nossos corações, e não apenas nos corações, mas que possamos colocar em prática em nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois somos falhos e imperfeitos e precisamos do teu perdão, da tua bênção e da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tu estás cuidando de todas as coisas. Amém, a Deus. E que no tempo certo, no teu tempo, tudo será resolvido. E nós estamos aqui para te dar glórias, honra e louvor. Obrigado, Deus. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Amém. Salvador. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Eita. Aquele que você pegou aqui, aquela hora trocou, foi qual que você pegou esse? Você pegou para usar, trocou por esse. Você não estava usando? Não lembro não. Foi que eu estava cantando. Eu acho que aqui tá bom. É, beleza. Meus irmãos, o abraço de toda a primeira igreja batista de Alcobaça, e vejo alguns rostos diferentes e a grande maioria tem gente que já tem nosso querido morador de Guaratiba, né? Com certeza é Guaratiba ou Paixão, não sei. Bom, mas deixa eu ver se eu posso estar enganado também. Nós temos aqui essa condição, né? Pessoas que estão ali por perto, aqui em ou estão em Alcobaça, ou estão em Prata, e até hoje eu faço confusão ainda. Confesso que cada vez com menos intensidade, mas graças a Deus, muito pouco tempo para completarmos 2 anos ali em Alcobaça, 2 anos em que nós temos vivido exatamente as mesmas expectativas das quais, já que Deus, para quem não sabe, obrigado, Deus me tirou de 100 metros de distância da igreja e me colocou a 25 quilômetros em Alcobaça. Mas pouca gente não sabe disso, mas trago o abraço de Alcobaça. Estamos caminhando com o mesmo padrão que foi aprendido aqui. E essa simplicidade que há 12 anos essa igreja tem vivido, o privilégio, nós estamos jamais perdendo de vista para atuarmos ali, junto com a minha família, o Vitor. Daniel foi para Portugal, então agora é só Vitor. Nós saímos daqui 3 e chegamos lá 4, porque o Vitor levou a Sara, que já é a noiva, já é meu projeto de nora, que hoje estava ali numa pós-graduação em Vitória, chegou, está muito cansada. Daqui nós vamos sair para Alcobaça, estamos sendo aguardados lá para levar, assim como foi enquanto seminarista, uma rotina que não é nenhuma novidade para nós, né? Terminava aqui o Ministério de Louvor e o pastor vá para Alcobaça. Esse relacionamento virou um casamento que já dura quase 2 anos, glória a Deus por isso, e estamos lá nos preparando, viu, irmãos, para dentro em breve estarmos adquirindo um galpão para o terreno que a igreja possui ali na Avenida 7 de Setembro, e é em frente à rodoviária, para todo mundo que vai a Alcobaça.
Aquilo ali é a casa pastoral que não é usada, porque o pastor mora aqui. E essa casa tem lá no fundo um L e toda uma estrutura residencial preparada e plenamente habilitada para ser adequada para administração e ensino religioso. E todo o vão, que compreende 14 por 22, vai ser adquirido em nome de Jesus, esse galpão, para a gente fechar as laterais e começarmos novamente a estrutura de um templo, né? Que possa acomodar mais pessoas em Alcobaça, se Deus quiser, breve. E aí no tempo de Deus é com Ele, não é conosco, né? Então estamos ali, graças a Deus. E nesse mês da família, nós fomos chamados pelo pastor Edísio para estarmos aqui hoje falando aos irmãos que já estão há mais dias. Eu tenho passado e visto as luzes da igreja acesa e os irmãos aqui com o propósito de 40 dias de oração. Então, embora o propósito da convenção seja de 30, vocês já começaram antes, o que é muito bom. E nós temos visto, conversado com alguns irmãos que estão imbuídos em não faltar dia nenhum, em estar aqui falando e orando acerca de suas famílias, estabelecendo mãos, abençoando, vigilantes. Não que não façamos isso no restante do período do ano, mas porque nós fazemos isso nesse período para gritar para o mundo que a igreja desempenha esse papel. Ela segura no timão da existência, conduzindo essa célula máter da sociedade que é a família, embora na contramão de uma vasta, uma enxurrada de ataques a essa instituição. Portanto, hoje nós estamos dispostos, através da ação do Espírito Santo, a trabalhar a cura para conflitos espirituais e conflitos emocionais no seio familiar. E eu não tenho problema nenhum, já que eu sou da casa, em lançar essa pergunta para os irmãos. Quem aqui já teve problemas no seio familiar? Levanta uma das suas mãos. Não tenha vergonha não. Tem gente levantando as duas mãos. Quem é que está passando por problemas familiares no seio familiar, com problemas emocionais e espirituais? Opa, já tem mais gente corajosa aí. Então eu não quero nem falar do futuro, porque enquanto nós estivermos nesse corpo carnal e a natureza pecaminosa habitar dentro de nós, isso vai ser uma constante batalha. Por isso eu gostaria de pedir a você que leia a palavra de Deus em Efésios 4, os versículos 31 e o 32. Vamos ver o que o Espírito direcionou a Éfeso, direcionou a Prado, direciona a Alcobaça e a todas as igrejas da face da terra, cristocêntricas. Qual é o padrão do momento familiar? Quais são as condições para que nós estejamos vigilantes, para que não possamos cair nesta condição? E a palavra vai dizer o quê? Eu vou ficar com a NTLH aqui. Abandonem, todos juntos, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Senhor Deus, fala ao Espírito Santo e tem misericórdia de nós nessa noite. Faz com que nossas mentes, nossos corações encontrem o conforto e a determinação necessária para que a partir de hoje nós aprendamos a lidar melhor, vitoriosos, à luz da tua palavra, são inerentes à nossa carne. Por isso, em nome de Jesus, oramos agora e sempre. Amém. Então, como eu já disse no nosso momento introdutório, família é alvo, sempre foi, e seria piegas de minha parte lembrá-los disso. E hoje temos que entender
que fomos muito corajosos ao dizer que já passamos, estamos passando, estamos nos preparando para o que pode acontecer no futuro. E essa família, essa condição familiar, ela não vem já no mesmo padrão que Deus ordenou, o que dá ainda mais margem para conflitos ainda maiores. Irmãos, essa identidade e esse alicerce emocional que nos acompanharão por toda a vida, nós adquirimos dentro da família. Então, o serviço prestado à humanidade através dessa instituição é impagável. Porque separar 30 dias, 40 dias para estarmos orando e batalhando, pelejando pela família? Porque de fato é uma área sensível, porque as feridas emocionais no seio familiar são como espinhos. São espinhos que sangram cravados no coração de cada um das pessoas que tem uma história triste para contar, de a sua infância até agora. Às vezes eu e a minha esposa conversamos através da rede social, e a última conversa minha com ela, já que nós temos 27 anos juntos, o divórcio cinza. O divórcio cinza são casais que estão chegando aos 50 anos de idade, com 30 anos de convivência, com os filhos criados, e que estão se transformando em relacionamentos de conveniência, como a própria cor remete a um relacionamento acinzentado, de conveniências, de distância, onde muitas coisas não foram resolvidas e foram jogadas no fundo de uma gaveta. Vão continuar casados muitos por questões de padrões familiares, mas alguns, como a própria pesquisa mostra, que entre 10 casais, pelo menos 2 já estão com 20% no Brasil, e nos Estados Unidos esse número é 3 vezes maior. Portanto, meus irmãos, nós precisamos vigiar, mas especificamente hoje nós não vamos falar sobre casais. Mas a Bíblia nos fala que as palavras ásperas entre os cônjuges, os desentendimentos entre pais e filhos, os ciúmes entre irmãos, as mágoas não resolvidas, tudo isso forma um tecido de dor que parece impossível de ser revelado, de ser reparado. E, de fato, existem muitas vitórias das quais nós temos que anotar, e cura emocional para familiares através da palavra de Deus. Tenho dito sempre na igreja, o material que a junta mandou, e ela ficou baseada no Velho Testamento, mas com algumas passagens. Agora aqui faz frio, né? Muitas passagens velho-testamentárias trazendo em Êxodo, em Gênesis, a história de José e todo o seu relacionamento entre seus irmãos. E essa semana, esse mês inteiro, nós tivemos o privilégio de hoje pela manhã receber uma notícia de uma irmã nossa, que durante o culto matutino disse assim: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou precisar ir a Belo Horizonte encontrar minha filha. Porque no dia em que ela se divorciou, eu disse a ela que ela não era mais minha filha. E eu sinto que desse dia para cá, o relacionamento entre a minha pessoa e ela não foi mais o mesmo. E eu vou até lá. Meus irmãos, como eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque hoje pela manhã eu recebi um áudio dela dizendo assim: ela teve dificuldade de vir até mim, mas a minha carona para cá também precisou ficar mais dias.
E ontem, pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós falamos muito de tarde, porque eu vim pedir perdão para ela. E nós choramos muito. Ai, como foi bom. E pastor, muito obrigado. Pastor, Espírito Santo. Espírito Santo. E essa irmã, apesar de sua idade, ela tem plena convicção de que não foi outra coisa senão o mover do Espírito que a levou até a sua filha. E isso é uma vitória. São pequenas vitórias, uma batalha muito grande, pessoas como eu e você estamos travando todos os dias. Mas o diagnóstico, para perceber uma doença, nós temos aqui psicologia, nós temos aqui todo mundo que trabalha nessa área, algumas pessoas, então nós temos que compreender a origem desses conflitos. Vocês precisam perceber que as coisas só que morangos não dão em árvores de laranja. E isso é um passo de diagnóstico e rumo à cura. A natureza pecaminosa como raiz traz do primeiro pecado, um assassinato, baseado no ciúme, a história essencial da existência humana. Não é novidade para nenhum de vocês. Então, como conviver com isso? Como travar essa batalha em oração? Romanos 3, 23 é claro ao dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E você tem observado para aquele ofensor seu um olhar de misericórdia, já que a Bíblia te fala que você também e ele estão no mesmo balaio do pecado. Ah, mulheres, como não vai ser surpresa nenhuma para nós se nós pudéssemos falar e falar que aqui dentro existiam infâncias tolhidas, roubadas por abusos, muitas vezes de parentes muito próximos, muitas vezes do próprio pai, muitas vezes de um irmão. Há homens da mesma forma, jovens ou idosos, e a sociedade cada vez mais ofendida, calada, ou até mesmo com vozes muito fracas, tentando gritar e salvar essa instituição. Meu filho trouxe uma informação na sua faculdade, eu creio que ele estava no Rio de Janeiro, de que no seu período de estágio na área criminal, uma mulher procurou a justiça porque estava acometida de uma doença sexualmente transmissível. E essa doença teria sido levada por seu esposo para dentro de casa, para ela, porque ele pagava no necrotério para cometer absurdos. Eu vou parar por aqui nesse relato, porque além de real, nós não estamos sozinhos aqui. E a gente só espera se escandalizar quando as coisas são tratadas na intimidade ou na conversa entre 3 ou 4 pessoas. Mas aqui no público a gente evita para que a gente não possa ser cancelado, para que a gente não possa chocar demais as pessoas. Porém, tudo isso está registrado em Romanos pelo simples fato de que todos carecemos da glória de Deus porque pecamos. Agora, meus irmãos, essa natureza pecaminosa manifesta-se através de orgulho, e desse orgulho também da falta de perdão, e principalmente eu diria que é o mais sutil, a dureza de coração. E de que dureza nós estamos falando? Dessa dureza que talvez você tenha, dessa dureza. Nós vimos um filme que eu recomendo para vocês, chamado
eu só posso imaginar. Eu vou dar spoiler para vocês agora, mas também não vou deixar vocês sem ar. Esse filme conta a história de um pai frustrado, abandonado, violento, e tem no seu filho o que a gente chama de um relacionamento tóxico, né? É óbvio que ele bate nessa criança, e essa criança um dia vai para um acampamento da escola bíblica de férias de uma igreja batista. E nessa escola bíblica de férias, o pastor entrega para ele um caderninho: eu decido perdoar, e coloca o nome embaixo. Eu decido perdoar. E quando ele volta para o acampamento, a sua mãe abandonou seu pai e abandonou ele também. O final da história é que, para não te contar o filme, para não ser chato, já estou me criticando aqui. Ele já adulto, ele pega esse caderno no meio de suas coisas, já que ele já tinha ido embora de casa, e volta dizendo: eu decido perdoar meu pai. E essa decisão se dá quando o pai já está com câncer de pâncreas e falece abençoado pelo perdão do filho. Meus queridos, isso não é coisa de filme. Não é coisa de filme, até porque essa história é real. Essa história, ela é a história de um líder de uma banda gospel americana que está em atividade até hoje e que pode pegar esse filme para ver. Pergunta para o André depois, que ele sabe qual é e onde é que tem. Então, meus irmãos, essas expectativas não atendidas muitas vezes por conta de nossa covardia ou da nossa falta de coragem, nesse mês da família, nesses 40 dias de oração, ela precisa ser suprida por você. O Espírito de Deus está direcionado a você, se direcionando a você, e eu posso dizer bem claramente para você: não é a primeira vez que nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Irmãos, a falta de comunicação dentro do seio familiar é algo que não dá nem para acreditar que uma plateia como essa, uma plateia educada, uma plateia de cidadãos, de pessoas que tiveram acesso a pouca, muita ou farta educação, chegam dentro de seus lares e se transformam. E não querem se comunicar à luz da palavra de Deus em amor e misericórdia e longanimidade, produzindo os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5:22. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. E se está no poder da língua, o que é que nós estamos fazendo que não declaramos a vitória do Espírito e abandonamos as práticas das quais tornam nossos relacionamentos passivos, muito distantes do ideal? Palavras mal colocadas, silêncios prolongados, gritos descontrolados, tudo isso, meus irmãos, contribui para o adoecimento emocional de uma família. E essa comunicação deficiente, ela é como um vírus que se espalha e contamina todo o relacionamento dentro de um lar. Há um choque muito grande no meu casamento, porque eu venho de uma família silenciosa, em que nós não podíamos arrastar o chinelo para andar porque eram filhos compreensórios. E a minha família e a família da minha esposa é uma família de sangue italiano, que fala alto, que berra, que grita, que não consegue se comunicar pessoalmente. De lá da cozinha tem que gritar. E vira e mexe, quando eu estou com algum parente dentro de casa, eu falo logo: olha, pelo amor de Deus, pede para a sua mãe ou para o seu pai não gritar, não precisa. Aí eu vou, mas graças a Deus o meu relacionamento me permite falar diretamente com eles às vezes. Embora eu receba muitas vezes: você é chato. Aí eu vou logo e falo: mas eu te amo. Se você me ama, você tem que me atender. A gente tem que chegar a um acordo. A família, meus irmãos, e essa comunicação dentro da família, sempre deficiente, ela vai criar problema. E o remédio? O remédio são os princípios divinos. Esses princípios
são os bíblicos, e essa cura é o perdão como base de restauração. Irmãos, nós estamos procrastinando demais. Os sinais escatológicos do fim são reais. Essa semana, enquanto estava todo mundo falando de bebê reborn, nós vimos Apocalipse 13 sendo cumprido. Nós vimos através da figura do novo Papa, acordos de paz sendo costurados entre árabes e israelitas. E estava todo mundo falando de bebê reborn. A grande cortina de fumaça do nosso adversário, mantendo todo mundo antenado diante da informação, mas com uma informação totalmente desnecessária, uma informação totalmente fora do que realmente a igreja precisa estar alinhada. Jesus, ele nos ensinou, meus irmãos, a orar, e usando no final dessa oração o perdão. Lá em Mateus 6,12 está lá, não apenas como um ato isolado, mas tornando ele um estilo de vida. Então, meus irmãos, o perdão genuíno não minimiza a dor, nem ignora a ofensa, porém, ele reconhece o mal causado e escolhe liberar o ofensor da dívida emocional que ele tem com você. É preciso ter coragem para tomar essa atitude, como esse rapaz, o personagem do filme, anos depois, volta para aquele caderno e toma aquela genuína decisão. A história é bem mais complexa, porque ele, querendo ser um artista, querendo cantar as emoções, as pessoas não viam que ele era completo. Viam talento, mas não viam emoção, porque existia um travamento emotivo dentro dele, que ele carregava por toda a sua vida até ali. E o desvelar disso se dá num momento decisivo, onde ele ou abandonaria tudo ou voltaria para zerar essa conta com seu pai. O pai já estava escrevendo para ele, ele estava rasgando as cartas. Irmãos, quando perdoamos, nós libertamos não apenas quem nos feriu, mas principalmente a nós mesmos de uma prisão de amargura. Igreja, fique atento aos sinais. Se o seu ouvido continua duro, ou seja, está sendo amolecido pelo Espírito Santo. Não temos muito tempo. E Colossenses 3,13, por gentileza, coloque aí: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai a vós. Colossos é a igreja que não recebe repreensão. As demais sim. Ela é apenas advertida a continuar do jeito que estava. E aí, graças a Deus, ela recebe essa lembrança de dizer a cada um de seus fiéis que pudessem continuar perdoando. Meus queridos irmãos, o amor ágape é e precisa ser sua motivação. Enquanto você ficar muito preocupado com as suas dores e se esquecer de que você tem um padrão a seguir resistindo, eu quero te dar uma má notícia. Você está negando relacionar-se com Deus no padrão que Deus estabeleceu para você, que estabeleceu para a igreja, que estabeleceu para a humanidade. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer isso para as nossas vidas. Não podemos estar tanto tempo aqui cantando tão bonito e levantando as mãos e nos dobrando com essas coisas dentro de nós, impedindo um relacionamento com Deus num padrão celestial, que é o ensaio para a eternidade enquanto estamos aqui na terra. Coríntios 13, ou melhor, 1 Coríntios 13 diz:
E nós precisamos pagar o preço e reconhecer esse amor que é paciente com as fraquezas, que é bondoso nas palavras, que não inveja o sucesso alheio, que não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, meus irmãos, porque nestas famílias esse amor se manifesta quando escolhemos servir ao invés de sermos servidos. Como é necessário estarmos diante das plateias, atentos aos ventos de doutrina, onde as pessoas querem ir a lugares onde tudo é bom. Eu espero que nenhum de vocês esteja aqui porque tem ar-condicionado, porque tem uma música legal, porque tem um ambiente arejado. Só que estamos sendo treinados o tempo todo, que pós-pandemia, para não cortar ali, as pessoas não querem mais nem ficarem tão próximas. Cada família estabelece seu lugar que gosta de sentar, e se chegar e tiver alguém sentado na igreja, não gosta não. E o espaço entre as pessoas aumentou cada vez mais. Se a igreja é um ensaio para que nós resolvamos os problemas que temos no seio familiar, e nós estamos vendo esse retrato quando saímos de nossa casa e vimos um ambiente como esse, estamos nos preparando para cada vez termos cultos mais curtos, estamos nos preparando, esperando em Deus cada vez mais que as pessoas se prendam. Grande luta nossa é manter a atenção dos nossos alunos em sala de aula. A humildade é o caminho, meus irmãos. Eu peço que você esteja em oração nesse propósito. Nós teríamos muito mais coisa para dizer, mas você precisa fazer uma confissão, e sua confissão precisa ser específica. Não existe confissão genérica. As coisas estão acontecendo, estão tocando em áreas de sua vida, áreas muito específicas, que você aparentemente tem mostrado uma casca de satisfação, uma casca de pseudo-normalidade, mas as coisas não estão normais. E é nesse mês da família, em todos os meses de nossas vidas, que nós precisamos ter a consciência de que o Espírito está falando em cada um de nós. Alguém disse há uns anos atrás, o pastor Hernandes Matos, se não me falha o nome, ele foi muito feliz em uma colocação que diz o seguinte: a uva, ela vai ser amassada para virar vinho, correto? É isso aí? A azeitona, ela vai ser amassada para ser extraída dela o azeite. O que acontece quando a gente amassa pétalas de rosas? Nós vamos extrair perfume. Esse processo de amassamento, meus irmãos, saem coisas maravilhosas. Do trigo nós temos o quê? Nós temos o pão, e processo de moer. Outro dia alguém postou uma moenda, um fogo depurando o trigo, mostrando exatamente o que a Bíblia nos diz. Só que tem uma coisa, veja: o joio, se ele for amassado, ele vai produzir um veneno. E esse veneno é um veneno que causa extremos prejuízos renais, cerebrais e hepáticos. É um veneno que faz mal, que mata. E nessa noite você precisa decidir. Ser confrontado pelo Espírito Santo diante de todo esse processo de moeda. Você está produzindo perfume, você está produzindo
azeite, você está produzindo um vinho de boa qualidade. Porque se você estiver produzindo veneno, esse veneno vai comprometer você mesmo. E a ciência já fala que todo o mal que nós guardamos dentro de nós ataca onde? Ataca os rins, ataca o estômago, ataca o coração, ataca a mente. E que o Senhor Deus, através da ação genuína do Espírito Santo, age no ponto certo nessa noite em cada um de nós. Curve sua cabeça para orar. Acho que dá tempo, Jefferson. Vai chegando para cá, vai se posicionando para que nós possamos estar louvando, e você está orando. Orando a Deus com o nome dessa pessoa em sua mente, o nome do seu parente na sua mente, essa contenda que você precisa atravessar, essa jornada que você precisa cumprir, que é inerente ao seu processo de moenda, é inerente ao seu processo de relacionamento com Deus. Nós aprendemos aqui com o pastor Edísio: cuide das coisas de Deus, que Ele cuide de todo o resto. Bruna lembrou isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Nós temos aprendido aqui nesse lugar que o anjo anotador sabe tudo acerca de nossas vidas, e a gente aprende de maneira leve. Eu tenho levado isso por onde eu tenho ido, e eu vejo diferença na vida das pessoas, assim como recordo que hoje vejo diferença na plateia. Agora há pouco a gente estava vendo Enzo com 5 anos já, e passa um filme pelas nossas mentes. Nós participamos um pouco da história. Faça isso, meus irmãos. Fale com Deus nessa noite e decida aceitar esse seu processo de moenda, de experimento, para que você produza as coisas das quais são valiosas, e a principal delas para o coração de Deus é que você perdoe, que você se sujeite, que você se humilhe, que você decida perdoar. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada e foi conduzida aos corações das pessoas. Eu te louvo, dizendo a Deus: glórias a Deus nas alturas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor separou esse dia, esse mês, para estarmos juntos nessa noite. Tudo sempre foi contigo, Deus. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. O céu se reveste de trevas.
E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Uma boa semana a todos. Não saia sem dar seus abraços. Irmãos, nós temos aí, né, seguindo a semana da família, né, a partir da nossa segunda-feira, que é às 19 horas, continuamos contando com a presença de todos, né, também teremos o convite já estendido a vocês para estar conosco no final de semana, sexta e sábado, onde estaremos com o pastor Elias e sua família, falando aqui sobre família, encerrando o nosso tempo de oração que tivemos aqui, né, Adna? Os 40 dias que ainda estamos tendo, vamos findar no final de semana agora que vem. Então todos já se sintam convidados, né, a estar trazendo também mais alguém para poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? E também agradecemos ao pastor Clécio, a Bruna, né, e ao Vitor, e que Deus acompanhe, dê uma boa viagem, né? Só gratidão a vocês. Aniversariantes temos hoje aqui. Foi Camila e a irmã Nelly, né, que não estão conosco. Então fica para a semana que vem, se estiverem conosco, cantaremos. Irmã Tânia. Podem se sentar, amados. Como Leia falou, estaremos encerrando o mês da família no próximo final de semana. E para isso nós teremos um almoço aqui no domingo. Contamos com a presença de todas as famílias da igreja. Então, no próximo domingo, teremos esse almoço. Teremos a conferência. Teremos a conferência no final de semana. Teremos, como é o nome do pastor? Quem lembra? Elias Rocha. Pastor Elias Rocha aqui pregando para a gente no final de semana, encerrando o mês da família. E no domingo o almoço. Estarei colocando no grupo do WhatsApp, né, o cardápio para os irmãos estarem colaborando. E aquele que tiver coco seco em casa, que puder doar para a gente tirar leite, estamos precisando para fazer uma deliciosa muqueca de peixe. Que Deus nos abençoe.